Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui hoje é Forte 1000 e vamos continuar com a nossa série de estaduais, né? Agora vamos para Carioca de 69, né? A gente contou 68, agora vamos para 1969. Geralmente aqueles campeonatos carioca tinham uns regulamentos bem simples, viu? Geralmente, tá? Mas a partir dos anos 70 ali e tal, começa a mudar um pouco, começa a ficar meio maluco, meio esquisito, mas enfim. Mas até lá a gente ainda não chegou lá, né? Vamos com calma, né? 12 times jogaram o campeonato. Primeiro turno todos se enfrentam, né, em 11 jogos. Os 8 melhores avançam para o segundo turno. E no segundo turno, que é onde valia a disputa do título, novamente todos contra todos. E o campeão é aquele que somasse mais pontos. E o campeão de 1969 foi o Fluminense, né? O tricolor das Laranjeiras. Esse campeonato de 69 foi um campeonato com intensa movimentação de público. Sim, com 2.042.592 ingressos tendo sido comercializados na época dessa edição, para você ver. E com uma média de 21.729 torcedores pagantes por partida, sendo esse a terceira maior média da história do Campeonato Carioca. Ou seja, aquele campeonato movimentou multidões, né? Para ver vários craques desfilarem, enfim. E o Fluminense foi o campeão de 69, né? Com uma campanha muito irretocável. Só que o time de início não era favorito, né? Não estava entre os cotados, né? E a imprensa acreditava mais em Flamengo e Botafogo, né? Por terem times mais fortes, né? Jogadores de seleção, enfim. Enquanto que o Fluminense e o Vasco correu por fora, né? Só que o Fluminense mostrou, né? Que durante o campeonato que podia conquistar o caneco, né? Tinha nomes como Félix, Marco Antônio, Samarone, Flávio e o Lula, né? E o técnico desse Fluminense era o Tele Santana, assim. E se não me engano, acho que era o primeiro ano de Tele como técnico, né? E o Tele conseguia, né, mostrar os erros, né? Mostrar ali os caminhos, tal, né? E ganhar a confiança dos jogadores, né? O Tele, que sempre foi disciplinador, como todo mundo sabe, né? Sempre exigiu o melhor do time, né? E, e ele foi muito importante na conquista, né? Na fase inicial, o Fluminense fez uma campanha, entanto, né? Sendo vice-líder, só ficou atrás do Botafogo, né? E aí na fase final, onde valia assim o título, né? Flamengo e Fluminense disputaram palmo a palmo o título, né? E chegaram na última rodada se enfrentando entre si, né? Como se fosse uma final, né? Claro. E para muitos foi o melhor, né? Muitos contam, né? Que foi o melhor Fla-Flu da história, né? Pois cerca de 170 mil pessoas lotaram o maior estádio do mundo, né? Maracanã. E outro detalhe é que o canal 100, né? Que narra esse jogo, né? Que narra os gols desse jogo e tal. O narrador diz que haviam 200 mil pessoas, ou seja lá como for, é o maior público, né? Da história dos Fla-Flus, provavelmente. E quem foi ver aquele jogo viu um jogaço, né? O Fluminense saiu na frente, aí o Flamengo empatou, aí o Fluminense faz 2-1 ainda no primeiro tempo. E aí na etapa final, mais emoção, né? O Flamengo empata de novo, 2-2, né? E o resultado dava taça ao Flamengo, né? Só que aí aos 34, 35 do segundo tempo, o Flávio Minuano faz 3-2. Aí o Fluminense segura o resultado e assim conquista o título carioca de 69, né, um título até heróico para o tricolor das Laranjeiras, né, onde o Fluminense não estava entre os favoritos, mas soube crescer na hora certa e superar, né, o rival da Gávea, né. Um título também que encerrou um pequeno jejum, né, o Fluminense não ganhava um carioca desde 64, né, 5 anos. Depois o Fluminense ficou na fila de 5 anos, né, e só que nesse período o Fluminense viu, né, Botafogo, Flamengo, Bangu, Botafogo, Flamengo e Bangu, né? Ganharam os títulos, né? Entre 65 a 68, né? Time base do Fluminense de 69, Félix no gol. Defesa tinha Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. O meio campo era dois, né? Denilson e Lulinha. Às vezes entrava o Samarone. E o ataque eram 4 jogadores. Wilton, se não me engano, estava no time de 64, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Cláudio,
Flávio, né? O Flávio Minuano e o Lula. E o Tele Santana, né? Que era o técnico. Agora partiu falar dos outros três grandes, né? Não teve nenhuma surpresa nesse campeonato, né? As zebras passaram longe de ter, né? Esse campeonato foi praticamente dominado, né? Dos grandes, enfim. Vamos falar dos grandes, agora vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo Futebol e Regatas. O Bota era o atual bicampeão, né? E era favorito ao tricampeonato, né? O time tinha um grande elenco, né? O Botafogo passa a líder do seu grupo, né? Só que na fase decisiva o Glorioso não mostra força, né? E acaba ficando pelo caminho, ficando em quarto. Muitos dizem que o Botafogo estava fazendo essas excursões, né? Pelas Américas, tal, Europa, né? Para arrecadar uma grana, né? Uma renda, enfim. Talvez por isso que o time tirou o pé, né? No Carioca. E vale lembrar que o Botafogo ainda ganhou a Taça Brasil, né? Válido no ano anterior, né? Que terminou só em outubro de 69, ou seja, talvez também por isso que o Botafogo não priorizou muito o estadual, né? Já que vinha de um bicampeonato. Agora vamos pro Flamengo. O Flamengo era favorito também, né? Tinha um time forte ali. Tinha Rodrigues Neto, Liminha, Doval, né? Doval, que anos depois faria história no Fluminense. E o Fio Maravilha, né? O time da Gávea fez uma fase inicial, assim, sem ser brilhante, mas o suficiente para se classificar, né? Ficou apenas em quarto lugar. Na fase final, o Flamengo mostra força, cresce e é seguido pela ponta pelo Fluminense, né? Tipo, os dois sempre ali brigando pela liderança. E na última rodada, né? Bastava um empate para o Flamengo ser campeão, né? Só que o Flamengo perde, né? Num jogo emocionante ali de 3-2, né? E acaba sendo vice-campeão, né? Frustrando a torcida do Flamengo, né? E agora vamos pro Vasco, né? O Vasco tinha um time apenas esforçado, né? Um time apenas competitivo, né? Não era de longe favorito, né? Mas ele fez ali, né? A obrigação dele, né? Quer se classificar para a fase final, pelo menos, né? O time avançou, né? Com uma campanha sem susto, mas também sem empolgar, né? Ficou em quinto lugar. E na fase final, o Cruz Maltino até mostra superação no começo ali, tentando, né? Perseguir a dupla Fla-Flu, mas o time não consegue, né? Perde o fôlego e acaba de terceiro, né? Em parte foi até honroso, né? O terceiro lugar, né? Mas, né? Todo mundo sabia que o Vasco não ia longe com aquele time que era só esforçado, né? E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vamos encerrar. Eu vou ficando por aqui, né? Deixem o like no vídeo, compartilhem, comentem, que é importante. E é isso, e aí, falou.